vai aparecer aí. Agora sim, acho que, será que vocês já estão vendo aí? Não, deve estar vendo, deixa eu ver aqui no meu. O meu já está. Obrigado, hein, quem falou aí, valeu. Deixa eu voltar lá. Então, vamos lá, vai eu reiniciar, né? Então, existem várias maneiras, né, de se representar uma função, né? Só confirmando aqui se está gravando, não está. O diagrama de setas, né, que foi justamente o que nós trabalhamos agora há pouco, é uma maneira, tanto que nós definimos a função a partir dele, que é uma das maneiras mais fáceis de entender a definição. Outra maneira que pode ser apresentado é através de tabelas de dados, de informação. Naquele caso do diagrama de seta, né, daqui a pouco eu vou mostrar aquilo numa tabelinha, né? E essas tabelas, né, elas são importantes para a construção gráfica, né? Então, nós já sabemos que nós vamos ter aí o GeoGebra para informar, né, justamente sobre o gráfico. Mas a parte mais sofisticada está aqui, ó, lei de formação. Esta é a parte mais sofisticada, tá? Que nós vamos ver daqui a pouco também. Então, eu vou começar a inserir, né, essas informações, mostrar o que é representar a função por tabela de informação, mostrar gráfico, né, e também começar a inserir uma nomenclatura importantíssima que deve ser lembrada. Primeiro, obviamente, né, o diagrama de setas, né, que nós já vimos, também conhecido como diagrama de Venn, de pares ordenados, né. Então, nós temos aqui o número de camisetas, que é o X, né? Nós já sabemos que é o X. E do lado de cá, o Y, né? Que está associado para o X, o conjunto A, e o Y, o conjunto B. A regra, alguém estabeleceu, né? Para poder conectar da maneira que está conectado os números aí, né? O 1 com 15, o 2 com 30, e assim sucessivamente. Então, vamos lá, né? O X e o Y vão se chamar de variáveis, tá? Então, a quantidade de camisetas, né, o número de camisetas, é representado pela variável X. Ah, pode ser outra letra? Ó, pode, não teria problema eu usar outra letra para representar. Em geral, nas primeiras representações ou apresentações do que eu estou falando, a gente vai usar muito o X, né? E o preço que está no conjunto B, a gente vai usar como variável Y. Então, surge essa palavra, variável, né? Tá? Daqui a pouco a gente se aprofunda o conhecimento sobre isso. Na nomenclatura, que eu já tinha colocado antes, né, eu falo que o Y, que pertence ao conjunto B, também é chamado de f de x. Tá? A representação de função nos livros, né, em outras fontes, né, pode aparecer desta forma. É uma das representações. Indica que a regra f, né, que é a função, conecta o conjunto A, né, o conjunto A, com o conjunto B. Por isso que tem essa setinha aí, que nada mais é do que um resumo de todas essas setas, né? Então, ao olhar do lado esquerdo, vendo o conjunto A e todas as setas saindo para o B, isso daqui seria um resumo daquela figura, né? O A, a seta saindo do X, né? Saindo do conjunto A, indo em direção a B. E note que eu coloquei o F aqui em cima, né? Em cima das setas. Aqui também o F é colocado em cima das setas, tá? Às vezes também vai aparecer aí uma outra nomenclatura que eu deveria ter colocado aqui, mas não coloquei, que é F, dois pontos, A, setinha, B. Também aparece esta daqui, tá? Então, F, dois pontos, A, setinha, B. Lembrando que F também é escrito de relação, a palavra função, relação, aplicação, é tudo a mesma coisa, é sinônimo, né? Agora, a nomenclatura ainda, continuando a especificação, né? Além desses símbolos, né? Lembra que eu falei para vocês, é importante, você abre um livro de cálculo, começa a ver todos esses símbolos e fica desesperado. Fala, meu Deus, o que é isso, né? Então, aí eu já estou mostrando que esses dois símbolos, né? Com setinhas aqui, nada mais é do que o resumo, né? Do diagrama de seta que está aqui. É um resumo, é uma outra maneira de escrever o diagrama de seta, né? De maneira bem compacta, né? Ó, A é chamado de conjunto domínio da função, ok? Então, A é representado em verde aqui, ó. A, o domínio, a gente usa essa letra D, da função f, então aparece entre parênteses o f aqui. E o x pertence, desculpa aí, pessoal, primeiras vezes aqui que eu estou usando isso, a gente apanha um pouco. X pertence a A. Então, x pertence ao domínio. Lembrando que esses conjuntos, embora tenha esse nome
específico para a função, o conjunto domínio está associado ao real. Lembra lá que eu falei que são funções reais, né? O B é chamado de contradomínio da função. E aqui em verde vocês estão vendo, né? Contradomínio, aparece essa letra CD aqui, né? E entre parênteses F. E o Y pertence, de fato, pertence a esse contradomínio. Então, está aí já uma nomenclatura um pouco mais sofisticada, né? Falando, né, dos símbolos que vocês, na hora que abrir um livro qualquer, não se assustem mais. Essa que é a grande questão, ok? Então, está aí uma forma, uma representação de função. Vamos ver mais detalhes sobre essa questão de domínio, contradomínio, e agora vai surgir o que nós chamamos de imagem, tá? Agora, bastante atenção para não gerar confusão. Então, está aqui, ó, o A é o domínio da função, ok? Então, a regra, a função, vai conectar o A, que é o domínio, ao contradomínio, tá? Essa que é a questão aqui. Ou seja, cada elemento X do A vai estar associado a um único elemento Y do B, tá ok? Agora surge a nomenclatura de imagem da função. O que é a imagem da função? Bom, de fato, a imagem da função são os valores do conjunto B que estão conectados com X. Lembrem, por favor, lembrem, né, que pode ter elementos de B aqui, ó, que não estão conectados com X. Eles estão nesta parte externa aqui. Então, a imagem são só aqueles elementos de B que estão conectados com X. Então, surge agora a nomenclatura de conjunto imagem, tá? De fato, o conjunto imagem, em geral, é um subconjunto do contradomínio. Ele pode ser até o próprio contradomínio, mas a imagem, né, falar a imagem da função, são aqueles valores que aparecem em B que estão conectados pela seta com os valores de X. Ou seja, né, olha aqui a frase, né? Os elementos do conjunto imagem estão diretamente associados com os elementos do conjunto domínio, que é justamente essa setinha em vermelho que eu coloquei aqui. Portanto, pode ter números no contradomínio, né, que não estão associados, né? Ou seja, não são imagem. Então, esses dois aqui que eu estou destacando, né, fora, são do conjunto B, do contradomínio, mas não são da imagem, tá ok? Então, a imagem são aqueles valores que estão no B, né, que estão conectados diretamente com os valores de X. Essa que é a questão, ok? Então, está aí a nomenclatura. Domínio é o conjunto de partida. Contradomínio é o conjunto de chegada. Imagem é esse conjunto que vai especificar para vocês quais números, né, do contradomínio estão associados diretamente com o X, ok? E a representação de imagem é justamente isso aqui, ó. Agora, né, nós vamos colocar y igual a f de x, você vê que eu fui dando mais detalhes. Essa é a imagem. Então, falar f de x, você poderia, em vez de falar f de x, você pode falar imagem. F de x nada mais é do que a imagem. Então, é só símbolo, conectando o símbolo com a nomenclatura que eu estou propondo aí, né? De fato, é a nomenclatura usada. Então, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. O que nós estamos vendo aqui, ó, o 15, né? Agora percebam isso, ó, o 15 é a imagem do 1. O 30 é a imagem do 2. O 45 é a imagem do 3. O 60 é a imagem do 4. O 75 é a imagem do 5. E o 90 é a imagem do 6. Observe que neste exemplo que eu já estou mostrando há algum tempo, não sobrou ninguém aqui. Mas isso não é o problema, né? Eu estou dizendo que agora que o conjunto imagem é, de fato, o próprio contradomínio, porque todos os elementos do contradomínio, que é o conjunto B, também é da imagem, né? A imagem e o contradomínio são dois conjuntos iguais aqui, tá ok? Então, essa é a ideia, né, disso tudo aí, tá? Agora, vamos lá, um pouquinho mais para frente. Exercício. Agora,
Todo mundo, eu vou estar olhando aqui. Isso, a imagem, perfeito, Luiz. A imagem é o resultado da função. É isso mesmo, Luiz. O Luiz falou e eu ia comentar aqui também, nesse exemplo aqui. Então, agora vamos ver, né, neste exemplo, o que está acontecendo. Primeiro, o conjunto domínio, olha lá, o domínio, né, já está sendo dado aqui. Ó. O contradomínio está, né, tá aqui, ou seja, conjunto A, conjunto B, né, tá aqui. Quem são os caras, né? Olhem as setas, né? Olhem as setas, né? Agora eu posso pensar assim, ó. Os números que estão conectados com seta, né? Eu vou destacá-los aqui, ó. São esses números, né? Que formam a imagem, né? Aí vem as perguntas aqui. Vamos ver, né? Primeiro, pessoal, para todo mundo, né? Depois eu vou dando mais detalhes. Primeira pergunta: isso aqui é uma função? Sim ou não? É uma função? Voltando novamente, sim, né? Vamos lembrar? Todo elemento X do conjunto A está associado a um único elemento do conjunto B. Né? Então, vocês podem ver que só sai uma seta de cada um. Perfeito, né? Você vê que todo mundo é. Já matou. Qual é o conjunto domínio? Essa é outra pergunta que não é muito difícil, né, de perceber, porque eu até já comentei, mas qual é o conjunto domínio? Quem são os elementos, né? É sempre o conjunto de partida, né? Como é que a gente responde? Ou a gente coloca os elementos, ou a gente coloca apenas o conjunto. Aqui é o conjunto A, ó. O conjunto A é o conjunto domínio, tá? Quem é o contradomínio? Quem é o conjunto contradomínio, né? Então, contradomínio é o conjunto que chega, né, às setas. As setas estão chegando no contradomínio. Ou seja, é o conjunto B. E nós já sabemos que é um conjunto B, ou ele está, né, tá representado aqui dentro, né, do diagrama, né, ou está lá na forma de representação de conjuntos mesmo, que é esta com chaves aqui. Né? Agora, pergunta para todos: qual é o conjunto imagem? Quem é o conjunto imagem, né, que a gente vai escrever assim, ó, imagem da função f, né? Então, quem é o conjunto imagem da função f? Aqui, que eu sei que, né, vou até voltar à nomenclatura lá, né, contradomínio de f, né? Aqui é justamente o b, né? Aqui, o domínio, né? O domínio aqui para nós, deixa eu apagar aqui, ó, o domínio, né, que é a representação é domínio de f, né? Domínio de f é A, ok? Agora, quem é os elementos que são a imagem? Ah lá, o Vitor já colocou. Olha só, o 2 está conectado com X, o 4 está conectado com X, o 6 está conectado com X, o 8 está conectado com X e o 10 está conectado com X. Então, aqui nada mais é do que 2, 4, 6, 8 e 10. Então, esse é o conjunto imagem. Agora vamos ver mais detalhes sobre tal conjunto imagem, né? Se vocês olharem aqui, ó, deixa eu apagar aqui, eu posso falar o seguinte, ó, o 2 é imagem do 1. O 2 é imagem do 1. Então, quando a gente escreve assim, né, a gente pode colocar desta forma, ó, y é igual. Quem é a imagem do 1? Então, a gente coloca assim, ó, f de 1. Imagem de 1 é o 2. Então, eu estou usando a nomenclatura. Qual nomenclatura aí, né? Deixa eu só colocar aqui. Eu estou falando que a imagem é isso aqui, ó. A imagem é y igual a f de x. Olha mais uma imagem aqui, ó. Qual é a imagem para x igual a 2? Se vocês olharem lá, né, a seta mostra que para x igual a 2, a imagem é 4. Mais um exemplo, né, como que a gente escreve imagem. Qual é a imagem para x igual a 3, né? Vou colocar 3 aqui. Olhem lá no gráfico, né, no diagrama, vocês vão perceber que é o 6. Então, agora indo diretamente no diagrama, a imagem, o 2 é a imagem do 1. E eu escrevo desta forma que eu mostrei aqui para vocês, ó. Eu escrevo assim, ó, ok? O 4, né, é a imagem do 2. Assim como eu escrevi desta forma, né? O 10, vamos pegar o 10 aqui, é a imagem do 5, né? Ah, e como é escreve? Vou escrever mais um, ó. Y
F, o X é 5, a imagem vale 10. Então, esta é a maneira de escrever a imagem, por isso que tem essa notação, y igual f de x. Agora, pessoal, só para finalizar este exemplo, vocês estão vendo aqui justamente a maneira de escrever algebricamente a regra. O f de x é igual a 2 vezes x. Se você pegar o primeiro x, que é 1, 2 vezes 1 dá 2, que é justamente a imagem. Se você pegar o x igual a 2, se você multiplicar por 2, que é a regra, né? A regra é multiplicar por 2, 2 vezes 2 dá 4. Se você pegar o 3, 2 vezes 3 dá 6. 2 vezes 4, que é o próximo x, dá 8. E 2 vezes 5 dá 10. Então, está aí a regra sendo explicitada, né? E daqui a pouco eu falo um pouco mais detalhadamente sobre isso, né? A maneira de apresentar a lei de formação. Então, está aí toda essa nomenclatura, né? A imagem, como que a gente representa, e daqui a pouco a gente vai fazer alguns cálculos com isso. Outra representação que eu já tinha mencionado para vocês, super importante, que é a tabela de para-ordenados. Então, aquelas camisetas, né, que é X, né? De novo eu estou falando aqui nada mais é do que X, então aqui é X, e aqui é Y, né, que é o F de X, que é o preço, né? Então, para cada, né, valor, né, quantidade de camisetas, você tem associado um preço. Essas tabelas permitem usar ou o Excel ou o GeoGebra para fazer gráfico. O GeoGebra, eu usei o Excel aqui para dar um exemplo. Né? Na vertical aqui está o Y e aqui o X na horizontal. Então, esses pontinhos que estão em destaque justamente são os pontinhos que estão aqui na tabela, que são os valores X. Mas aí você constrói os pontinhos no Excel, que foi o caso aqui, você vê que os pontinhos ficam numa sequência, né, alinhados numa sequência, tá? Isso, a representação dessa função aí diz que ela é do tipo linear, tipo uma linha, né? É uma função polinomial do primeiro grau. Depois eu volto a dar detalhes sobre isso. Então, essa nomenclatura eu coloquei novamente aqui, né, das variáveis, né? Então, a variável x sempre na horizontal no gráfico, né? E a variável y sempre na vertical, que representa o preço das camisetas aqui, tá? E na tabela, né, tanto no Excel, né? No Excel, quando você coloca o Excel, né, a primeira coluna tem que ser do X no Excel, a segunda coluna do Y. Aí ele, vamos dizer, naturalmente, monta rápido, com muita rapidez. Se você trocar as colunas, dá problema lá no Excel. Mas, de novo, a nomenclatura de imagem, isso daqui representa a imagem, isso daqui lembra que é o resumo lá do diagrama de setas, o domínio conjunto A, o X pertence a A, o contradomínio, né? E a imagem, nós já sabemos, né? Para esse problema agora, a imagem são esses valores, né? O 15 é a imagem de 1, o 30, né? Tudo isso. O domínio da função, então, é representado aqui no eixo X, lembrando que são valores reais, né? Esses números que eu estou usando são valores reais. E o contradomínio e também a imagem vão estar no Y, né? Só para localização. Então, o domínio aparece aqui no X, né? Então, aqui aparece o domínio da função. E o contradomínio, ele vai aparecer aqui, ó, do Y. Assim como a imagem também, né? A imagem também aparece no Y. Tá ok? Então, essa é uma outra forma de representar a função. Agora, a representação que eu já tinha falado que é a mais sofisticada, né? E é assim, quando você vai no laboratório, né, você constrói, vai fazer um experimento, né? Você vai construir tabela de dados que nem esse tipo aqui, né, que vocês estão vendo. Às vezes, por exemplo, o experimento da mola, né, que vocês podem estar fazendo aí em física estática, né, no laboratório, você vai anotar a massa e a deformação da mola, né? Quanto mais massa, a maior deformação da mola. Então, vocês vão encontrar uma lei de formação, que é a chamada lei de Hooke, né? Para massas em molas suspensas, né? Aqui, essa questão das camisetas, né? Vocês vão, né, encontrar uma função desse tipo aqui. Como eu já tinha falado, é uma função polinomial do primeiro grau. É a regra que é usada que a partir do valor X,
que nós temos para a camiseta, você calcula o preço Y. Né? Nós usamos essa regra. Coloca x igual a 1 aqui, 15 vezes 1 dá 15. Coloca x igual a 2 aqui, 15 vezes 2 dá 30. Então, essa é a regra, tá? Essa é uma função que nós chamamos proporcional, é uma função linear, que é do tipo função polinomial do primeiro grau, tá? Então, aqui eu acrescentei agora na nomenclatura justamente, né, a lei de formação. O restante é semelhante. Então, a lei de formação é a representação algébrica da função, né? O que vai aparecer nessa lei da formação? Já dá para perceber. As variáveis, e para os casos específicos aparecem números, e esses números têm significado, tá? Mas as variáveis nós já sabemos, x e y são as variáveis. Esse número, uma constante, tem um outro significado, daqui a pouco eu falo. Mas, não se esqueça, é a maneira mais sofisticada de representar uma função. Vamos ver mais detalhes aí. Então, a lei de formação, né, envolve as variáveis, e agora vai surgir a nomenclatura de variável independente, está aqui para x, né, independente, e variável dependente para y. Né? Por que chama variável dependente? Porque o y depende do valor de x para ser calculado. Né? Então, quando eu coloco x igual a 1, dá 15, né? Fica 15 vezes 1. Quando eu coloco x igual a 2, dá 30. Então, o y, o valor dele, depende do valor do x. Por isso que nós chamamos de variável dependente. E o x é chamado de independente. Tá ok? A constante 15 aqui é um parâmetro também, chamado de parâmetro, né? Neste caso, uma interpretação, né, desse 15, o 15 indica quantos reais por camiseta, pessoal. Quantos reais por camiseta, né, você tem. Então, nós temos 15 reais por camiseta. Né? Por isso que, se você tem uma camiseta, 15 reais. Se você tem duas camisetas, 30 reais, porque o custo é 15 reais por camiseta. Então, essa informação aqui tem essa interpretação. É o custo reais por camiseta. Por isso que quando você multiplica pelo número de camisetas, você tem o valor em reais. Ok? Então, tudo isso é a grande questão. As interpretações das constantes, né, que eu estou começando a colocar aqui, são coisas importantíssimas no aprendizado das funções. O que significa esse 15 aí? É reais por camiseta, 15 reais por camiseta, ok? Essa é a interpretação, por isso que a gente multiplica pelo número de camisetas aí. Ok? Vamos ver mais relações, mais leis de formação. Vamos ver. Agora, notem, né, eu estou mostrando algumas situações, né, de leis de formação. Né? Nós temos aqui uma função polinomial do primeiro grau, as variáveis que contêm essa função, né, e as constantes ou parâmetros. Ou seja, esses números, dependendo da contextualização, têm algum significado na engenharia ou na física, tá? Mesma coisa aqui, ó, uma função polinomial do segundo grau. Esses números têm significados, tá? Têm significados. São os parâmetros ou constantes. As variáveis, né, x e y, continua sendo x independente e y dependente, e aqui as constantes que participam dessa função, tá? Note que agora eu mudei aqui a letra, né? Não é mais f de x, eu coloquei g de x. É interessante fazer essas alteraçõezinhas para vocês verem, às vezes lá no livro, né? Vocês vão se deparar com essa situação. Mesma coisa essa daqui, essa é uma função polinomial do terceiro grau. Então, esta de cima é do primeiro grau, porque o expoente de y é 1, tá? Essa é do segundo grau, porque de x, desculpa, eu falei y, mas é de x. X ao quadrado, é do segundo grau. Aqui o x está ao cubo, então é do terceiro grau. Função polinomial do terceiro grau. Vocês vão ver que nós vamos falar, né, de várias funções polinomiais. Especificamente as duas primeiras, né? Primeiro grau, segundo grau. Mas pode aparecer x à quarta, x à quinta, né? E aí você tem, novamente, as variáveis e as constantes que vão aparecendo aqui. Outra que é bem importante, uma função trigonométrica, né? Cosseno de x, né?
aqui aparece também a constante 3, né? Outra função importante, a exponencial, né? Está aqui a exponencial, e elevado a menos 3x mais 9. Observem que o que aparece aqui no expoente dessa função é algo semelhante a esse tipo de função, que é do primeiro grau aqui, né? Polinomial do primeiro grau. Então, às vezes, a gente compõe, faz a composição de funções usando outros tipos. Aí que nós vamos estudar a função composta, as constantes que aparecem ali. Finalmente, aqui uma função logaritmo, né? Logaritmo. E, novamente, olha o que aparece aqui dentro, ó, uma função polinomial do segundo grau, indicando que houve uma composição de funções. Você usou aqui também a função polinomial do segundo grau para apresentar esta função logarítmica, né? Então, isso é importante perceber que a gente acaba misturando as funções para criar novas funções, né? E, obviamente, trabalhar com isso e ver o que a gente ganha nesse conhecimento. E aqui, então, as variáveis e as constantes que aparecem ali. Vamos lá, vamos continuar. Agora, vamos obter a imagem a partir, né, das funções. Então, como eu falei, né, a representação pela lei da formação é a coisa mais sofisticada que nós temos. Aqui eu tenho, né, uma função polinomial do primeiro grau e uma função polinomial do segundo grau. Então, tá ok? Vamos obter a imagem quando x, que pertence ao domínio, né, vai para substituir lá na função e calcular. Nem sempre as coisas vão funcionar bonitinhas como nós estamos aqui. Vocês vão ver que tem um exemplo que não vai ser tão simples, não. Então, acompanhem. Eu vou parar de compartilhar o PowerPoint desta forma, só um minutinho, e vou novamente compartilhar com vocês a tela aí. Só um minutinho de novo, para eu poder compartilhar. Beleza. Então, agora sim. Pronto. Bem, a partir de agora, vocês vão perceber como, em geral, eu vou trabalhar os exercícios, né? Já trabalhei um pouco aqui com a minha mesa digitalizadora, né? Fazendo as anotações, tudo isso. Agora eu vou mostrar como é que a gente, né? Como é que eu vou estar trabalhando com vocês a evolução dos cálculos, né? Então, assim, ó, o PowerPoint e o Word tem como digitar as equações aqui, né? Isso que é interessante, vocês vão começar a trabalhar esse mundo tecnológico fortemente aqui junto comigo, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a imagem para x igual a 4. Vamos ver que valor vai dar? Como é que eu vou fazer isso? Olha só como eu vou desenvolvendo aqui rapidamente, né, a evolução do exercício. Deixa eu só trocar aqui o y, que ele é minúsculo, né? Então, o x vale 4. Aonde tiver 4, x, aliás, eu vou pôr 4. Então, percebam ali, né, que eu já coloquei f de x e eu já coloquei f4, que é justamente aquela notação que eu mostrei agora há pouco lá para vocês, né? E eu substituí do lado direito aqui, ó, nessa parte aqui de cima, né, do lado direito, no lugar do x também substituí 4. Então, eu coloquei aqui o 4 e o 4 também aqui. Portanto, agora o que eu tenho que fazer são esses cálculos que sobraram aqui, ó. Tem que fazer esses cálculos. Aí, obviamente, fazer corretamente. Então, fica assim, ó, y igual a f4, né? Eu estou falando imagem do 4, 2 vezes 4, 8, mais 3. Então, tem que fazer essas operações que as funções estão mostrando para mim. Ou seja, y é igual, né, a f4, ou seja, a imagem do 4, né? 8 mais 3, 11. Pronto, já descobri qual é a imagem associada a x igual a 4. Agora vou destacar com outra cor. Eu tenho x igual a 4 aqui. A imagem dele, né, que é f4, né, é justamente 11. Da onde saiu 11? Da regra, desta regra. Eu tenho que seguir essa regra, fazer as operações matemáticas associadas à regra. Do lado direito, B, né? O lado aqui em que nós temos o outro exemplo. Então, eu quero saber a imagem para menos 1. Agora surge um detalhe que eu vou comentar que é super importante, que não pode errar a partir de agora. Então, aonde tiver x, eu vou colocar o valor x igual a menos 1. Então, agora vou fazer a multiplicação
olhem só o que eu estou fazendo, né? Estou colocando entre parênteses. Toda vez que tiver um número negativo, não se esqueçam, coloque entre parênteses. O segundo termo, 3 vezes x. Opa, é negativo, eu tenho que pôr entre parênteses. Menos 5, né? Agora, deixa eu só ajustar aqui o tamanho, a largura, né? Porque às vezes eu perco aqui. Pronto, agora sim. Né? Então, toda vez, não se esqueçam, coloque parênteses no x, né? Quando, né? Coloque o x entre parênteses quando ele é negativo. Senão, você pode cometer falhas facilmente aí. Agora, de novo, eu tenho que fazer os cálculos pendentes da regra, né? Então, qual é o primeiro cálculo aqui? Ó, dá para perceber, menos 1 ao quadrado. Opa! Menos 1 ao quadrado. Alguém sabe quanto que dá menos 1 ao quadrado, né? Alguém sabe aí quanto que é menos 1 ao quadrado? Olha lá, né? Vamos pôr essa discussão aí. Menos 1 ao quadrado. Né? Quanto será que dá? Vou até colocar a interrogação aqui, né? Vamos ver. Opa, Lígia colocou 2. O Luiz Felipe, né? 1. 1 positivo. O Victor, 1. Mas colocou a interrogação. Há uma dúvida. Se há uma dúvida, vamos lá. Olha só como é que eu vou resolver. Não esqueça, tudo isso fica gravado, né? Menos 1 ao quadrado. Quando você tem uma coisa ao quadrado, essa coisa ao quadrado, de fato, é ela vezes ela mesma. Então, é menos 1 vezes menos 1. Aí eu pergunto agora para todo mundo. Quanto que dá menos 1 vezes menos 1? Então, menos 1 ao quadrado é a multiplicação de menos 1 por ele mesmo, né? Então, neste caso aqui, pessoal, só para destacar, não precisaria colocar o mais 1, né? Na 1, ok? Então, aqui eu vou colocar o resultado da 1. Agora, a próxima operação. 3 vezes, essa daqui já dá para fazer também. Quanto que é mais 3 vezes menos 1? Quanto que dá a segunda parte aí, né? O que eu devo escrever na sequência aqui? Mais 3 vezes menos 1. Dá menos 3 ou dá mais 3? Isso, né? A questão do sinal. Menos 3, tem que dar menos 3. Na continuidade, menos 5, ok? Aqui eu estou fazendo com bastante detalhes, né? Para a gente relembrar essa álgebra, né? Essa aritmética, aliás, que é bem importante, além de tudo, né? Então, vamos lá. G de menos 1. Agora vamos completar. 2 vezes 1 dá 2, certo? Menos 3, menos 5. Agora eu pergunto para vocês, quanto que dá 2 menos 3 menos 5? Né? Isso, eu coloquei lá, a Evelyn colocou menos 3 naquele resultado lá do 3 vezes menos 1. Eu vi que todo mundo participou, a Sabrina, a Lígia. Vão participando. Agora eu vou deixar um tempinho aí para vocês resolver esse detalhe aí. Quanto que dá, eu vou colocar em vermelho aqui, ó. Quanto que dá esse cálculo? 2 menos 3 menos 5. Vejam aí quanto que vai dar. E aí, o Vitor colocou menos 6, o Luiz Felipe menos 6, a Sani também menos 6. Perfeito, é isso mesmo. Agora, fechando a brincadeira, né? Agora eu vou mostrar justamente a imagem quanto que vai dar, né? E vocês já sabem, porque alguns já colocaram aí. Então, imagem de menos 1, né? Então, aqui, novamente, colocando em azul, né? Menos, x igual a menos 1, a imagem é menos 6. Então, tá aí, né? Agora, deixa eu só dar uma compactada nos cálculos aqui, né? Então, detalhe, né? Um detalhe eu já coloquei, é esse aqui, né? Que é justamente sobre o menos 1 ao quadrado, né? E não esquecer de colocar x negativo entre parênteses, entre parênteses. Não pode esquecer. Então, eu vou fazendo desta forma. Espero que vocês se adaptem a essa maneira de eu calcular, tá? E aí vocês estão vendo que eu estou usando muita tecnologia para usar aqui, né? E ser rápido, eficiente, fazer os cálculos e deixar tudo bem organizadinho para vocês depois estarem vendo o resultado, né? Vamos lá, vamos dar continuidade, que tem vários cálculos que eu quero fazer.
Aí vocês já conseguem já iniciar o cálculo também lá na lista de exercício, né? Então, aqui já tem o polinômio, né, de terceiro grau, função polinomial do terceiro grau, que é, notem aí, né, vamos ver, ó, menos x ao cubo mais 2x ao quadrado menos 4x mais 1. É uma função polinomial do terceiro grau. E eu quero saber a imagem quando x igual a 1. Então, vamos lá. Todo mundo acompanhando. Como que é? O Luiz falou? Ah, tá lindo, assim, passo a passo. É isso, porque aí todo mundo vai vendo e vai eliminando, às vezes, algum errinho que fazia antes, né? Então, vamos lá, x igual a 1. Olha, o x igual a 1, ele nada mais é, né, do que um número positivo. Não preciso colocar em parênteses, é só negativo, né? Lembra a regra, né? Vai ficar menos 1 elevado ao cubo mais duas vezes 1, o x elevado ao quadrado, ou seja, 1 elevado ao quadrado, né? Notem que eu estou substituindo. Menos 4 vezes 1 mais 1. Aí, de novo, né? Na sequência, para todo mundo acompanhar. Olha só o primeiro aqui, ó. Aparece menos, depois vem o 1, sem parênteses, elevado ao cubo. Isso aqui pode ser que algum aluno erre, né? Muito cuidado. Isso daqui é justamente o fato, né, que eu estou chamando a atenção, que pode haver alguns errinhos, né? Então, qual é a diferença deste cálculo aqui? Agora, me permitam voltar ao anterior, para este cálculo aqui, ó, que nós detalhamos aqui embaixo, tá? Quando você coloca entre parênteses, olha só a diferença. O número que está entre parênteses, ele está elevado ao quadrado, ou seja, é o menos 1 que está elevado ao quadrado. Então, você tem que fazer menos 1 vezes menos 1, tá? Por isso que dá mais 1. Agora, nesta nova situação, né, que agora eu vou fazer aqui embaixo também, está escrito assim, ó, menos 1, desta forma, ao cubo. E eu pergunto, o sinal negativo está elevado ao cubo? Não, não está elevado ao cubo. Você teria que fazer assim, ó, manter o sinal negativo e pegar, multiplicar o 1 por ele mesmo 3 vezes. De fato, aqui, ó, dá menos 1. É bem diferente, agora vou até colocar com aquela esperança de todo professor, vou colocar em verde. Olha lá, verde esperança, que você não erre mais essas continhas de negativo aí, né? Se não tiver entre parênteses, eu não posso pôr menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1, está errado. Eu posso só colocar, né, menos 1 vezes menos 1 quando tiver entre parênteses. Então, vai lá de novo, verdinho esperança, né, para vocês não esquecerem essa aritmética, tá? Verdinho esperança. Portanto, o resultado para nós aqui é menos 1, tá? Mas 2 vezes 1 ao quadrado. Eu vou até deixar aqui, né, com bastante detalhes. É 2 vezes 1. Aqui nem discuti essa questão, porque 1 ao quadrado é 1. Menos 4 vezes 1. De novo, questão do sinal, né? Você está pegando menos 4 vezes 1, dá menos 4, mais 1, ok? Agora, vamos lá, vamos dar continuidade. Y é igual a h de 1, né? A imagem do 1. Agora, eu preciso completar a conta. É menos 1, mais 2, menos 4, mais 1. Pessoal, quanto que dá isso daí? Qual é o resultado final desse cálculo aí? Menos 1, mais 2, menos 4, mais 1. Quanto será que dá? Vou dar um tempinho aí para vocês colocarem aí na tela, né? Para que todo mundo, né, faça, né, esse cálculo. E vocês já sabem, vocês vão fazer isso lá na primeira atividade, né? Então, vamos lá, né? Menos 2, perfeito, menos 2. Aí, então, o cálculo, né, já feito, né? Deixa eu aqui, reduzir um pouquinho aqui a apresentação, né? Para que todos, né, vejam em detalhes isso daí. Então, estou colocando em azul, pronto. Ok? Então, tá aí mais um cálculo. Vamos lá, não vamos parar, não. Não vamos esmorecer aqui. Vamos lá, que nós temos aula ainda.
Vamos lá, agora uma função que tem cosseno. E olha só o que aparece aqui. Agora começa a surgir aquelas questões. Tem que ter calculadora científica. Você pode usar o seu celular. Você pode usar depois que você aprender o GeoGebra, né? O GeoGebra faz esses cálculos para você. Então, procurem estar deixando esse ambiente de trabalho, de estudo aqui, bem apropriado, senão falar, poxa, não tenho calculadora científica. Espera aí, mas você tem o celular, usa do celular. Né? Você pode baixar uma calculadora científica no celular, sem problema algum. Né? Então, isso vai facilitar muito aí para nós. Deixa eu manter aqui, né? Coisa, senão vai me atrapalhar tudo aqui. Então, vamos lá. Vai facilitar muito, né, o desenvolvimento seus aí nessa disciplina. Então, a função R de x é 3 vezes o cosseno de x. Né? Será que alguém já sabe quanto que dá isso, né? Então, aonde tem x, eu vou ter que colocar o número famoso, π aí, né? Vocês viram que eu digitei a palavra π para poder fazer a conta aqui. Então, vai ficar 3 vezes cosseno, né? Aqui, né, já aparece o cos, né? E aí, barrinha π. Olha só como é que, né, a gente desenha rápido aí nessas caixinhas aí, né? Se alguém quiser alguma dica aí dessas caixinhas de texto, vai ser super importante na hora dos exercícios fazer assim. Você vê, fica uma coisa já prontinha, parece um livro, né, que você está escrevendo. Pronto, agora nós temos um grande problema. Será que alguém poderia conseguir o resultado disso? A calculadora científica tem que estar em radianos, né, para poder chegar no resultado do cosseno de π, né? Senão vai dar problema, né? E agora, alguém sabe quanto que é cosseno de π numa calculadora? Usando calculadora, vocês podem usar Excel, vocês podem usar calculadora GeoGebra, o GeoGebra e também o próprio a calculadora do celular. Será que a calculadora do celular consegue calcular aí cosseno de π? Pronto, já surgiu o resultado, né? Então, na calculadora do celular, vocês têm condições, às vezes, de calcular, ou mesmo procurar essa informação, coloca na internet, né? É uma informação, né? Voltando lá à parte trigonométrica, né? Que deve ser usada aqui. Então, cosseno de π é menos 1. Lembrando outro detalhe trigonométrico, né? Que π, para nós, né? Também pode-se dizer que corresponde a 180 graus, tá? Corresponde a 180 graus. Olha só a quantidade de informação que a gente está fazendo aqui, né? Então, vamos lá. Vamos substituir, então, o valor e dar continuidade ao cálculo da imagem de Rπ, né? Então, notem aí, Rπ igual a 3 vezes... Opa, cuidado, é um número negativo. É um número negativo, tem que pôr entre parênteses. Ok? Então, a grande questão aqui foi relembrar essa questão do π, né? Que π é 180 graus, né? A continha agora não ficou muito complicada, né? Eu acredito que todos já estejam percebendo aí que é 3 vezes menos 1, vai dar quanto? Quanto que dá o resultado desta conta? Apreciem a conta, façam o cálculo desta conta. 3 vezes menos 1, quanto que dá? Menos 3, perfeito, né? Então, menos 3 aqui, ó. Ok? Então, vamos lá. Estamos terminando aí os exemplos de cálculo de imagem para várias funções. Já calculamos para função polinomial do primeiro grau, 2x mais 3. Polinomial, função polinomial do segundo grau, 2x² mais 3x menos 5x. Polinomial do terceiro grau, né? Agora, uma função trigonométrica. E vamos ver aqui uma exponencial. Tá? Vamos ver como é que a gente vai fazer esse cálculo, né? Então, deixa eu ver aqui, que eu já usei R aqui. Deixa eu trocar só a nomenclatura. Eu vou carregar isso daqui. RS, vou pôr T aqui. Pronto, TX. Tá? Então, vamos substituir e tentar também calcular a imagem para essa função aqui, ó, só para a gente ver como que a gente brinca com isso. Y é igual a S, o x vale 1, e agora eu vou substituir na função, que é 2 vezes a exponencial, né? Aqui, agora vocês vão perceber como é que eu
né, faço essas coisas aqui usando o, justamente os recursos, né, do editor de equações, né? Então, aqui vai ficar 3, no lugar do x, né? Fica menos 3 vezes 1, mais 9, né? Aí eu dou Enter aqui, ele já vai lá para cima, né? Pronto, eu tenho que fazer as contas aqui, né? Então, aonde tinha x, eu substituí. O x está no expoente da exponencial, né? E pior, né? Tem uma funçãozinha lá do polinomial do primeiro grau no expoente, né? Então, você vê que é uma composição de funções. O que eu preciso fazer agora é justamente o cálculo. Então, vamos lá, vamos fazer por partes para todo mundo perceber como que é feito esse cálculo aí, ó. Ou pelo menos ter uma ideia, né, de como é feito o cálculo. Primeiro, o expoente, né? Então, eu vou abrir o acento circunflexo e eu vou fazer as continhas lá dentro, ó. Vai ficar menos 3 vezes 1, dá menos 3. Mais 9. Fecha o parênteses. Olha, lá na exponencial, né, no expoente da exponencial, ficou menos 3 mais 9. Menos 3 mais 9. Quanto será que dá menos 3 mais 9, né? Então, aqui, isso, 6, perfeito, pessoal. Então, agora vamos lá. Y igual a S1, que é a imagem, né? 2 vezes. E agora eu vou mostrar, de fato, como eu estou sempre usando. Ó, eu uso assim. Isso que eu estou fazendo dá para fazer no GeoGebra, tá? Quando eu estou digitando lá, dá para fazer também. Agora sim que a coisa vai complicar. E agora, professor? E esse E elevado a 6, né? Elevado a 6, quanto que dá? Aí precisa de uma calculadora científica, achar, né, a teclinha onde aparece o e elevar a sexta, né? Então, o E, de fato, é um número, né? Eu vou até pegar aqui o Excel, né? Que eu tenho o Excel, e, de fato, colocar o número, né, algumas informações importantes que vocês talvez não conheçam. A primeira pergunta, se o E é um número, que número é esse, né? Essa é a grande questão. Ah, o E é um número. O E é tão importante quanto o número π, né? Porque quando eu coloquei o π, né, nem perdi muito tempo, porque eu sei que vocês têm essa informação. E o Luiz colocou, ah lá, 2,78, não, é 2,718, né? Só corrige ali, mas é 718, né? Eu vou colocar aqui, ó. Então, eu vou colocar assim, ó, para todo mundo. O E é um número muito parecido com o número, não que o número é semelhante ao número π, igual ao número π. Ele é um número diferente, mas aí eu já estou colocando algumas casas decimais. 718, 28, 18, 28, 18, deixa eu ver aqui no Excel, que eu estou pegando do Excel, 28 de novo. No Excel tem até aqui, ó. Esse é o número E, chamado número de Euler. Isso aqui é o número de Euler. Vou até pôr aqui, ó. Número de Euler. É assim que fala porque é alemão. Então, aqui é essa informação, número de Euler. O número π, 3,14, é um número importante. Agora vocês estão conhecendo outro aí, se quem não conhecia, né? O pessoal já estourou o tempo de aula, mas como eu falei, né? Vamos terminar isso aqui, que senão a gente fica meio perdido aqui. Então vamos lá. E elevado a sexta. Agora eu vou usar uma calculadora científica para fazer isso, né? Então é necessário uma calculadora científica para fazer esse cálculo. Eu vou colocar uma aproximaçãozinha aqui para vocês, tá? Deixa eu ver se ninguém fez, né? Tem que usar uma científica. 403,42, 8, e assim sucessivamente. Vai aparecer esse número na calculadora científica, tá bom? Então, eu vou usar esse E elevado a 6 que eu estou colocando aqui para vocês. Quem tiver dificuldade, né, professor, não estou conseguindo usar uma calculadora, mande para mim no chat a informação, porque aí eu tento passar para vocês mais informações sobre a calculadora para vocês estarem usando. Vamos lá, vamos finalizar o cálculo. Então, aqui é né, S1, que é a imagem para o 1, vai ficar 2 vezes. Eu vou arredondar esse número aqui, né, só para facilitar o cálculo. Eu vou colocar 43,4. Tá? Eu arredondei só para uma casa decimal.
De certa maneira, na apresentação, a gente vai ter que arredondar, porque esses números aí têm infinitas casas, né? Então, agora eu tenho que fazer esse cálculo, que é 2 vezes esse número arredondado aí. Então, vai ficar, né, a imagem S1. Se eu multiplicar por 2, né, não é muito difícil de perceber, é só multiplicar os números por 2. 2 vezes 4 dá 8, então dá 806,8. Então, está aí o resultado, ok? E para finalizar, desculpem, né, mas só falta esse exercício para finalizar a aula. Acompanhe aqui, né, mais 2, 3 minutinhos, a gente fecha, né? Então, está aí bastante, né, detalhes sobre tudo isso que eu tenho falado, né? Vê a importância da gente estar fazendo passo a passo, né, para calcular essas coisas. Então, o último exercício, aparece a função logaritmo, só que dentro do argumento, é chamado de argumento aqui do logaritmo, vai aparecer 4 vezes x ao quadrado mais 1. É a pergunta qual é a imagem, né? Então, acompanha aqui, né? Estou substituindo, né, o x igual a 0, isso é igual a menos 5, né? Agora eu vou multiplicar. Log, entre parênteses, vai ficar 4 vezes 0 ao quadrado, mais 1. 4 vezes 0 ao quadrado, mais 1. Agora eu vou fazer essas contas aqui, né? Essas contas que nós temos. Então, vai ficar y é igual à imagem para a função t, né, de 0, menos 5 vezes log. Agora, entre parênteses, vai ficar 4, né, fazendo a conta aqui, 4 vezes 0, né, mais 1, fecha parênteses. Agora, finalizando a conta que está dentro de parênteses ali, ó. Então, vai ficar y é igual, né, que é a função, né, para valor x igual a 0, 5 vezes que multiplica. Agora, vamos ver que número que vai dar dentro do logaritmo. Olha só, 4 vezes 0 dá 0. Então, aquela multiplicação não vai dar contribuição, né, justamente para a soma que vem depois. Então, log de 1. Quando aparece só o número, eu não preciso colocar o parênteses, tá? Se quiser, né, colocar o parênteses, não tem problema, né? Não tem problema, tá? É o logaritmo de 1, certo? Sem problema. Agora, a grande questão é quanto que é o logaritmo de 1? O logaritmo de 1 não é muito difícil de localizar. Esse é o logaritmo na base 10, tá? Vocês têm isso, né, numa calculadora científica, ou mesmo na calculadora, né, do celular também tem. Então, todo log, não importa a base, todo log de 1 dá 0. Então, olha só que eu já estou dando propriedade de log, né? Propriedade, né? Deixa eu pôr aqui, ó, propriedade de logaritmo. Logaritmo, né? Todo logaritmo de 1, logaritmo de 1 é igual a 0. A 0. A 0. Não importa a base do logaritmo. Logaritmo. Pronto. Não importa a base. Vai aparecer isso. Log na base 10 de 1 é 0. Log na base 2 de 1 é 0 também. Todos, né, dão 0. Obrigado, Luiz. O Luiz colocou ali também. Ou seja, agora vamos finalizar, né? Então, aqui vai ficar como nesta situação? Y é igual a t de 0, que é igual a menos 5 vezes, né, 0. Tá? Então, o resultado do log de 1 é 0. Ou seja, a imagem, qual que é a imagem, então, pessoal? A imagem para esse x aí, né? A imagem, de fato, é 0. Tá? Porque menos 5 vezes 0 dá 0. Ok? Então, tá esse valorzinho aí que vocês estão vendo de fato, né? E conseguimos calcular a imagem desse também, estou destacando aqui, né, em azul, o valor de x no domínio, né? Então, todos têm imagem, né? Tudo que nós fizemos aqui tem imagem. Ah, professor, pode ter algum exercício que não tem imagem? É, pode. Pode acontecer, sim.
Então, está dando aí esse valor. Bom, vamos finalizar, né? Eu vou salvar isso. Eu vou parar a gravação agora, ok? Vou parar a gravação. Essa gravação vai ficar disponível para vocês lá no Canvas. A